Bom dia, bom dia, bom dia. Como diz a Fernanda, hoje eu tô laranja mesmo. Bom dia, mas bom dia mesmo. Hoje é segunda. Ai, que maravilha. Bom dia, Aline. Graças a Deus, hoje é segunda. Amém? Segunda, dia de reiniciar, dia de começar de novo, dia de celebrar a vida. Bom dia, que bom ter você por aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Amém? Bom dia, segunda-feira, começando. Vamos celebrar a vida, celebrar mais uma semana e celebrar o que nós fizemos na outra semana, né? A gente aprende que nós temos que celebrar os micros resultados. Talvez a gente planejou algumas coisas e não conseguiu fazer, mas a gente tem que voltar lá e ver o que a gente fez, né? Graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Ontem eu tive uma experiência maravilhosa ali, de superação, de cuidado de Deus em todo tempo. E foi muito bom, foi excelente a gente saber que a gente tem uma força, nós somos fortes e corajosos, que a gente tem uma força que só vem de Deus, amém? Deus nos fez perfeito, temos que viver cada dia como se fosse um único. Bom dia, vamos lá para a nossa leitura de Gênesis, conhecendo a história dos homens de Deus e o que Deus fez na vida daqueles homens, né? Nós estamos falando da vida de José agora e a maravilhosa bênção que Deus fez na vida dele. Deus vai continuar nos ensinando por meio da tua palavra. Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Graças a Deus por isso. Maravilhoso Deus. Vamos lá? Amém, amém, gratidão. Hoje eu passei um áudio para as meninas do grupo que eu tenho acompanhado para fazer atividade física e eu falei sobre isso. Ser grato, porque Deus é maravilhoso. Respirar, acordar de manhã, respirar. Agradecer pela vida, agradecer por estarmos vivos, agradecer pela energia que é Ele que nos dá, somente Ele. Nada somos sem Deus, nada podemos fazer, nada de nós mesmos. É Deus que nos dá a vida, né? O ar que respiramos e a vida e a energia para viver cada dia, confiando nele e vivendo sem medo, sem medo de estar fazendo algum, de viver, né? Porque é Deus que dá essa energia pra gente e a vida, somente Ele. A Princípia inovou mais uma vez. Deixa eu colocar um fundo aqui e vamos para nossa leitura. Vamos lá. Hoje, dia 17/2, amém? Eu li ontem, né? Acabou que eu terminei de ler, já era meia-noite e pouquinho, mas nós fizemos a leitura, por causa do compromisso que eu tinha ontem, de sair cedinho, de madrugada, e nós vamos ler hoje, dia 17/2, Gênesis 45 ao 48. Amém? Vamos lá? Deixa eu colocar meus óculos. José dá-se a conhecer a seus irmãos.
Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. E é porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Aleluia! Deus é bom e tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito e tudo que passou ali na vida de José tinha um fim, tinha um objetivo. E ele reconheceu e não culpou ninguém, né? Muitas vezes nós culpamos, eu vou ter que parar aqui um pouco para falar sobre isso. Muitas vezes nós colocamos a culpa do que nos acontece a uma pessoa, a outra, mas nada. Vamos assumir a autorresponsabilidade de saber que nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Deus tem um propósito em tudo que acontece em nossas vidas. E é maravilhoso ver isso na vida de José e tirar exemplo, né? Dessa história de José. Então ele disse: assim como não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apresentai-vos, subi a meu pai, e diz-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores, habitará na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Assim te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não empobreças tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, tudo o que tendes visto. Apressa-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chamou-o, abraçando com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Fez-se ouvir na casa de Faraó essa notícia. São vindos os irmãos de José, e isso foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isso, carregai os vossos animais e parti. Tornai à terra de Canaã, tomai a vosso pai e a vossas famílias, e vinde para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também fazer isso. Levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma de vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Deus nos ensina aqui também a perdoar.
o perdão, ele é uma libertação não para a pessoa que nos fez mal, mas para nós mesmos, né? E José ali, ele perdoou os seus irmãos, desde sempre, né? Ele não carregou mágoa dos seus irmãos, e isso é maravilhoso. E depois imagine, né, os seus irmãos, eu imagino que eles mesmos se culpavam desses anos todos por ter feito aquilo com José. E ali Deus mostra o poder do perdão, né? O poder de reconhecermos que não é o que fizeram com a gente, é o que Deus permitiu que fizesse para que algo novo acontecesse em nossas vidas. Amém? Versículo 21. E os filhos de Israel fizeram assim. José deu carros conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais. Mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de cereais e pão, e provisão para seu pai e para o caminho. E despediu seus irmãos. E ao partirem dali, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isso, o coração dele ficou como sem palpitar, porque não lhe deu crédito. Porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras que José falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviaram para levá-lo, reviveu-lhe o espírito, e disse Israel, basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Jacó e toda a família descem para o Egito. Capítulo 46. Partiu, pois, Israel em tudo que possuía, e veio a Beceba, e ofereceu sacrifícios a Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel com visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Beceba, e os filhos de Israel levaram Jacó seu pai, seus filhinhos e suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido da terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a tua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. São esses os nomes dos filhos de Israel, Jacó e seus filhos, que vieram para o Egito: Ruben, o primogênito de Jacó, o filho de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaqui, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zera. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. Os filhos de Isacar: Tola, Puva, Jó e Sirom. Os filhos de Zebulon: Serede, Elon e Geleel. São esses os filhos de Lia, que ela deu à luz a Jacó em Padã-Arã, além de Dinã, sua filha, todas as pessoas de seus filhos e de suas filhas, 33.
Os filhos de Gade, Zifion, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Assé, Imna, Isvá, Isvi, Berias e Sera, irmã deles. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel. São estes os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia, e estes deu ela à luz a Jacó, a saber, 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, e que lhe deu à luz Asenate, filha de Potifra, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Zera, Naamã, Ei, Ros, Mumpi, Upi e Arde. Bom dia, Grazi. Nós estamos aqui no capítulo 46, versículo 22, falando da descendência de Abraão. São estes os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, de Jacó. Nasceram a Jacó ao todo 14 pessoas. Os filhos de Dan, Uzi, os filhos de Naphtali, Jazeel, Guni, Jezé e Silém. São esses os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel. E estes deu ela à luz a Jacó. Ao todo 7 pessoas. Todos que vieram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, foram as mulheres de seus filhos de Jacó. Todos eram 66 pessoas. E os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Versículo 28. Jacó enviou Judá diante de si e a José para que soubesse encaminhá-los a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José: já posso morrer? Pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: subirei e farei saber a Faraó, e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho e o seu gado, e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso trabalho? Respondereis: teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Capítulo 47. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e seu gado, com tudo o que tem, chegaram à terra de Canaã, e eis que estavam na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: qual o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores de gado, de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nessa terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permita-nos que habitemos os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti.
No melhor da terra fez habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, pôr-nos por chefes do gado que me pertence. Trouxe José a Jacó seu pai e o apresentou a Faraó. Quantos são dias dos anos de tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Após os maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram os dias dos anos de vida dos meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu da sua presença. Então José estabeleceu seu pai e seus irmãos, e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de filhos. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achava na terra do Egito, na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dar-nos pão, porque haveremos de morrer em sua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Respondeu-lhe José: se os falta o dinheiro, trazei o vosso gado, em troca do vosso gado eu vos suprirei. Então trouxeram o seu gado a José, e José lhe deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado e de jumentos. E o sustentou de pão aquele ano em troca de seu gado. Findo aquele ano, foram a José no próximo e disseram: não ocultaremos o meu senhor, porque se acabou totalmente o dinheiro. O meu senhor já possui os animais. Nada mais nos resta diante do meu senhor, senão o nosso corpo e nossa terra. Porque haveremos de pertencer diante dos teus olhos, tanto nós como nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós, a nossa terra, seremos escravos de Faraó. Dá-nos somente semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios viveram cada um no seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele escravizou de uma outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não os comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam na sua porção a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis hoje vos comprei, e a vós outros a vossa terra, para Faraó, e tende semente, semeai a terra. Das colheitas dareis o quinto de Faraó, e aos 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para vosso mantimento e dos que estavam em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Responderam eles: a vida nos tens dado. Achemos mercê perante meu senhor, e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje, que na terra do Egito tirasse Faraó o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147 anos.
Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José seu filho e lhe disse: Se agora achei mercê à tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha perna, da minha coxa, e use comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que não enterres no Egito, porém que eu jaza com meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: Farei segundo a tua palavra. Então ele lhe disse: Jacó, jura-me. E ele jurou-lhe. Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Até o 48. Capítulo 48. Passadas essas coisas, disseram a José: Teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: Eis que José teu filho vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou, e me disse: Eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei nessa terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés são meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de um dos seus filhos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu Raquel na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: Quem são estes? Respondeu José, seu pai: São meus filhos, que Deus me deu aqui. Faz-os chegar a mim, disse ele, para que os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos do seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, à direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, sendo eles chamados o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai puseram a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: Não assim, meu pai, pois o primogênito é esse. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu o sei.
Ele também será um povo, também ele será grande, contudo, o seu irmão menor será maior do que ele. A sua descendência será uma multidão de nação. Assim eu os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim, como a Manassés. E pôs no nome de Efraim adiante do de Manassés. E depois disso, depois disto, disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te demais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. Amém? Maravilha essa história. E os feitos do Senhor ali na vida de José. E eu queria levar você a meditar nesta manhã maravilhosa que Deus nos deu, que Deus não deixa nada acontecer por um acaso. Deus é contigo. E se algo que aconteceu na sua vida, você tem pensado e perguntado por quê, saiba que Deus tem um propósito. E o propósito dele é maravilhoso. É uma vida de maravilhas que Deus tem para você. Não se culpe as pessoas pelo que aconteceu. Só saiba que era necessário. Deus permitiu que acontecesse isso com você, que fizestes isso com você, para que você visse a glória de Deus em sua vida. Então perdoe a você mesmo, perdoe as pessoas e não se culpe por nada e nem culpe ninguém. O processo é necessário para chegar onde Deus quer te colocar. E essa história de José é maravilhosa. E Deus fez grandes coisas na vida dele que você tira isso como exemplo. Eu não sei por que Deus me faz enfatizar isso na palavra dele. E a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo coopera. O que aconteceu é cooperação para o propósito de Deus em sua vida. Saiba disso. Tira exemplo dessa história maravilhosa da vida de José. Se os irmãos dele não tivessem feito aquilo com ele, ele não chegaria onde ele estaria, né? Se tornou governador ali. Então, você é governante. Você foi criada para ser governante da sua vida, das suas emoções, dos seus caminhos. Então, nada é por acaso, nada. E ontem nós tivemos uma experiência maravilhosa ali. Eu confesso que foi superação. Eu nunca imaginava que eu ia fazer um percurso tão grande de pedalando, né? A bicicleta. Nós saímos daqui de Belo Horizonte e fomos até Caeté, uma cidade vizinha aqui, pedalando. E voltamos e chegamos lá e pedalamos mais 15 quilômetros, uma trilha lá que participamos, e voltamos em paz, bem, e graças a Deus por isso. E quando nós chegamos aqui, eu estava com outra amiga minha que também fez o percurso pela primeira vez e fomos bem, graças a Deus. E quando nós chegamos aqui, que fomos pegar ali os carros, colocar a bicicleta no carro, quando ela saiu, o carro dela deu problema na embreagem e o carro parou. E a gente teve ali que esperar, chamar um reboque, acionar a seguradora. Mas e todo o tempo nós estávamos em paz, nós estávamos bem e confiantes. Aquilo não nos entristeceu, porque nós estávamos celebrando só essa superação. Sim, Aline, foi a superação.
E a gente estava celebrando ali os 140, para mim foi 147 quilômetros, né, de ida e volta. Eu nunca imaginei que eu poderia fazer isso e foi bem, estou bem, graças a Deus. E aí eu olhei para ela e falei assim, Deus é bom em todo tempo e tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. E ela também, todo tempo calma, né, plena ali, e sabendo que Deus estava cuidando de tudo. Ficamos ali até um pouquinho mais tarde aguardando chegar o reboque, mas em todo tempo nós agradecíamos a Deus e dizíamos, isso não é nada diante do que nós passamos hoje, né? Do que nós superamos. Então, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Eu não sei o porquê, né? Ela deixou o carro ali, estava tudo bem, e quando a gente voltou deu problema. Não sabemos, mas Deus sabe, né? Deus sabe. Então que venhamos ser gratos pela vida e viver cada dia sabendo que Deus está cuidando de tudo. Amém? Graças a Deus, foi uma superação. E eu agradeço a Deus e que nós venhamos ver os feitos do Senhor em nossas vidas, né? Venhamos viver, que nós repreendamos todo medo. Nós somos criados em imagem, nós vimos aqui na palavra dele, ele nos criou imagem e semelhança dele, nós somos fortes e corajosos, então não tenha medo de viver, não tenha medo de se desafiar e de viver o que Deus tem para você, amém? Amém, isso mesmo, Aline. Isso mesmo, reconhecimento, reconhecer que Deus está conosco. E essa história de José é maravilhosa, quando nós vemos isso. Amém? Deus é bom. Em todo o tempo, Deus é bom. Então, que você tenha essa frase na sua memória. Quando acontecer algo que está te entristecendo, que você ficar desanimado e preocupado, você fala, Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Amém? Vamos agradecer a esse Deus maravilhoso por essa manhã maravilhosa que Ele nos desperta e vamos viver esse dia sabendo que Ele é conosco. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Quando acontecer algo com você, você traga essa palavra também. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Pai, nós te rendemos graça. Nós te rendemos graça porque o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. E nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. O Senhor é um Deus poderoso, um Deus grandioso que tudo sabe. Nós não sabemos, ó Pai amado, o que acontece, nós não temos conhecimento de tudo, mas o Senhor é um Deus onisciente, um Deus onipresente e um Deus onipotente. E o Senhor sabe, ó Pai amado, nosso amanhã. O Senhor sabe, ó Deus eterno, que é melhor para nós. E nós nos descansamos, ó Pai amado, no Senhor, sabendo que é o Senhor que tem cuidado de nós. Obrigado, ó Pai. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado no mínimo detalhe. Obrigado, ó Pai amado, por cada pessoa que o Senhor coloca nos nossos caminhos para nos direcionar, para cuidar de nós, para, ó Pai amado, nos levar, ó Pai amado, a um patamar mais alto do que o Senhor tem para nós. E eu agradeço sim, até por aquelas pessoas que nos fazem mal, que falam mal de nós, aquelas pessoas que têm se levantado contra nós, essas também são pessoas que o Senhor permite, ó Deus amado, estar no nosso caminho para que venhamos crescer e viver o processo que nós temos que viver para chegar onde o Senhor quer nos colocar. Sim, eu abençoo agora, ó Pai amado, todos aqueles que têm se levantado contra nós, se levantado aqui contra a vida da Aline, a vida da Grazi. Eu abençoo, ó Pai amado, e nós vamos abençoar agora aquelas que falam mal de nós, aquelas que têm se levantado, ó Pai amado,
Muitas vezes nós não sabemos, mas o Senhor sabe. E o Senhor ouve, ó Pai amado, tudo que nós não ouvimos. E eu abençoo agora essas pessoas. Eu abençoo, ó Pai amado, como José ali abençoou os seus irmãos e falaram com eles que não se preocupassem, que não foram eles que fizeram mal, mas era o Senhor que tinha permitido que tudo acontecesse ali na vida dele. E eu abençoo essas pessoas para que elas sejam pessoas felizes, para que elas conheçam o Senhor e saibam o propósito do Senhor na vida delas também. Nós abençoamos agora, Pai, toda a nossa família, toda a nossa casa, todos os nossos bens, tudo que o Senhor tem colocado para nós, nós abençoamos e agradecemos. E pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos levantar para viver, ó Pai, cada dia, ó Pai amado, que o Senhor tem colocado para nós. E sabendo que estamos, ó Pai, na Tua presença e queremos sim, cada momento, entregar ao Senhor, porque o Senhor é soberano sobre nossa vontade, sobre a nossa vida. Obrigado, ó Pai, por mais esse dia, uma semana maravilhosa que o Senhor vai nos dar, que o Senhor está nos dando. E que essa semana seja uma semana de saber que o Senhor está conosco em cada processo, que o Senhor está fazendo algo maior, que nós nem pensamos e nem imaginamos. Obrigado, ó Pai. Obrigado, ó Deus. Graças te damos. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe já a sua semana, o seu dia, e que em todo tempo você veja a mão do Senhor sobre tudo que você fizer. Em nome de Jesus. Amém? Até amanhã, em nome de Jesus.